Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora, vamos ouvir a reflexão do capítulo 14 de Provérbios. O capítulo 14 de Provérbios continua apresentando os contrastes entre a sabedoria e a insensatez. Mas desta vez, Salomão aprofunda um tema muito importante: as consequências invisíveis das escolhas humanas. Muitas vezes nós enxergamos apenas o presente, mas Deus vê o destino de cada caminho. Este capítulo nos ensina que nem tudo aquilo que parece bom realmente conduz à vida. Salomão inicia dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a insensata a derruba com as próprias mãos. A palavra casa aqui vai muito além de uma construção. Ela representa a família, o ambiente onde vivemos e o legado que deixaremos. E esse princípio não se aplica apenas às mulheres. Todos nós, homens e mulheres, estamos diariamente construindo ou destruindo aquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Nossas palavras, nossas atitudes e nossas escolhas têm o poder de fortalecer ou enfraquecer a vida das pessoas ao nosso redor. Existe uma revelação muito importante nesse ensinamento. Deus concede ao ser humano o privilégio de cooperar com a sua obra. Assim como Neemias foi usado para reconstruir os muros de Jerusalém, cada cristão também é chamado para ser um edificador. Enquanto o inimigo trabalha para destruir, Deus nos chama para restaurar. Logo depois, Salomão ensina que aquele que teme ao Senhor anda em retidão, enquanto quem despreza a Deus escolhe caminhos tortuosos. Mais uma vez, percebemos que o temor do Senhor continua sendo o fundamento da verdadeira sabedoria. Não basta conhecer princípios espirituais. É necessário viver todos os dias em reverência diante de Deus. Em seguida, encontramos um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Salomão declara que existe caminho que parece certo ao homem, mas que, no final, conduz à morte. Essa é uma das advertências mais importantes das Escrituras. Existe aqui um detalhe muito profundo. Salomão não está falando de um caminho que parece claramente errado. Pelo contrário, ele fala de um caminho que parece certo. Esse é justamente o maior perigo espiritual. O engano normalmente não se apresenta como algo totalmente errado. Desde o jardim do Éden, Satanás trabalha fazendo o erro parecer razoável. Eva acreditou que comer do fruto lhe traria algo bom. Judas imaginou que algumas moedas resolveriam seus interesses. Ainda hoje, muitas pessoas seguem caminhos que parecem corretos aos seus próprios olhos, mas que estão completamente distantes da vontade de Deus. Essa verdade aponta diretamente para Cristo. Enquanto existem muitos caminhos que parecem bons, Jesus declarou que Ele é o caminho. Ele não disse que era apenas mais uma opção, mas o único caminho que conduz ao Pai. A verdadeira sabedoria consiste em abandonar nossos próprios critérios para seguir o caminho que Deus revelou em seu Filho. Mais adiante, Salomão afirma que até no riso o coração pode sofrer. Essa é uma mensagem extremamente atual. Vivemos em uma geração que costuma esconder suas dores atrás de sorrisos, fotografias e aparências. Muitas pessoas demonstram felicidade por fora enquanto enfrentam grandes batalhas por dentro. Mas Deus conhece aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Ele vê o estado real do nosso coração. Na sequência, Salomão destaca a importância da compaixão pelos necessitados, ensinando que quem trata bem os pobres encontra verdadeira felicidade. Esse princípio percorre toda a Bíblia. Deus sempre demonstrou um cuidado especial pelos vulneráveis. A forma como tratamos aqueles que mais precisam revela muito sobre a sinceridade do nosso relacionamento com o Senhor. Existe ainda uma revelação muito bonita quando Salomão afirma que no temor do Senhor existe forte segurança e que isso se torna um refúgio também para os filhos. Perceba que uma vida de reverência a Deus não abençoa apenas quem a vive, ela alcança toda a família. Pais que caminham no temor do Senhor constroem um ambiente espiritual saudável para seus filhos. Essa talvez seja uma das maiores heranças que alguém pode deixar às próximas gerações. Nos versículos finais, Salomão ensina que a justiça engrandece uma nação, enquanto o pecado traz vergonha aos povos. Esse princípio continua extremamente atual. Nenhuma sociedade permanece forte quando abandona completamente os princípios estabelecidos por Deus.
Toda transformação verdadeira começa no coração das pessoas e, a partir daí, alcança famílias, comunidades e até mesmo uma nação inteira. Provérbios capítulo 14 nos lembra que Deus enxerga muito além daquilo que nossos olhos conseguem ver. Ele conhece o destino de cada escolha, vê a condição real do nosso coração e nos convida a caminhar pelo único caminho que conduz à vida: Jesus Cristo. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você está construindo ou destruindo as pessoas e os ambientes que Deus confiou aos seus cuidados? Existe algum caminho que parece correto aos seus olhos, mas que você ainda não colocou diante de Deus em oração? Sua alegria depende das circunstâncias da vida ou da presença constante do Senhor? Sua família encontra em você um verdadeiro exemplo de temor a Deus? Se Cristo analisasse hoje a direção da sua vida, ele diria que você está caminhando com ele ou apenas seguindo um caminho que parece certo? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.